Julgado do TSE da semana passada, só lembrando que a gente sempre resume aqui os comentários, a gente sempre faz o resumo dos acórdãos que foram publicados na semana passada. A gente já está aí na edição de número 47, foram 30 acordos, tá? A gente já começa com o primeiro, gravidade e a diferença de votos. Primeiro a gente faz uma breve explicação para você poder entender o que o entendimento do TSE guarda relação com essa questão. Então, para a condenação em AIGE, ou em AIME, enfim, qualquer representação que possa caçar registro ou diploma, a gente tem que percorrer dois caminhos. Primeiro, saber se houve o abuso, né, se houve a conduta, e depois, havendo essa conduta, a gente tem que verificar, não basta apenas que ela seja abusiva, tem que verificar se ela tem uma gravidade, né, ou seja, a conduta em si ela é grave. Né, e isso não tem necessária relação com a potencialidade de mudar o resultado das eleições. Então, essa gravidade é analisada por meio da conduta em si. O que o TSE está querendo dizer aqui? Ó? Que a gravidade, a diferença de votos entre o candidato eleito e os não eleitos, né, não é elemento para comprovação da gravidade dos fatos em abuso de poder. Tá? Eu devo dizer a vocês que isso aqui é controverso, tá? Porque eu já vi o TSE entender que a diferença de voto pode ser um elemento que compõe a análise da gravidade. Tá? Mas são julgados isolados, de fato, como regra geral. Tá? Esse entendimento aqui a gente pode dizer que está mais próximo da jurisprudência. Então, a gravidade não pode ser medida pela diferença entre os eleitos e os não eleitos. Então, de repente, um candidato auferiu aí 15 mil votos, o outro auferiu 14.999, o fato de a diferença ter sido apenas um voto e o candidato perdedor ou ganhador, por exemplo, que cometeu abuso, isso não quer dizer que apenas um voto de diferença impactou na gravidade da conduta lá, abusiva. Tá? Como regra geral, essa diferença aí não pode ser, né, deixa eu baixar um pouquinho aqui que está estourando esse microfone. Como regra geral, essa diferença não pode ser contabilizada para efeitos de gravidade, tá bom? Próximo entendimento, pessoa jurídica e composição no polo passivo da AIGE. A gente já fez isso uma vez aqui. A AIGE, inclusive acho que veio no último informativo, né? A AIGE tem como consequência, né, como sanção, a inelegibilidade e a cassação do registro / diploma, né? Sendo assim, não faz sentido uma pessoa jurídica, por exemplo, um partido político, compor o polo passivo, né? Porque a impossibilidade de pessoas jurídicas figurarem no polo passivo, tendo em vista que não podem suportar as sanções da lei complementar lá da AIGE, né? Quais sejam cassação e sanção de inelegibilidade. Portanto, apenas candidatos e cidadãos podem compor o polo passivo, tá bom? Derrame de santinhos, esse aqui também é bem comum, né? Aparece bastante aqui nos nossos informativos, que diz o seguinte, ó, porque para que o candidato ele seja, se eu tenho uma propaganda irregular aqui, se eu tenho uma propaganda irregular do candidato José, eu não penso que automaticamente o José tem que ser condenado porque ele fez a propaganda irregular. Eu tenho que demonstrar a conduta que ele fez essa propaganda ou que ele tinha o chamado prévio conhecimento. Então ele sabia que tinha um outdoor lá com o nome dele, que um apoiador colocou, e ele não tomou nenhuma providência. Então tem que ter o prévio conhecimento. Em alguns casos, esse prévio conhecimento pode ser presumido. É exatamente aqui a história da derrama de santinhos. A responsabilidade do candidato pode ser depreendida pelas circunstâncias da peculiaridade do caso concreto, quando revelarem que o beneficiário, quem é o beneficiário? O candidato. De o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Por exemplo, o cara vota ali naquele colégio eleitoral e ele vê um monte de santinho dele derramado na rua, bem na frente do colégio que ele vota. Não tem como a gente não presumir esse prévio conhecimento dele, né? Então, nesse caso específico aí, as peculiaridades levaram a gente presumir que ele sabia, né? Que ele sabia desse derrame de santinho. Uma outra possibilidade, ele mora em um determinado condomínio e bem em frente do condomínio dele um apoiador colocou um outdoor, por exemplo. Então é óbvio que ele tem o prévio conhecimento que ali existia uma propaganda irregular, portanto ele pode sim ser condenado, muito embora ele não seja o autor da conduta, presume-se que ele
faz parte, ele anuiu com aquela determinada conduta. Tá bom? Viragem jurisprudencial, isso tem a ver com um princípio, né? Vocês sabem que é o grande princípio do direito eleitoral, princípio da anualidade eleitoral. Então, toda lei que for publicada, né, toda lei que for publicada e alterar o processo eleitoral, ela só entra em vigor um ano após a sua publicação. Então, ela publicou hoje, ela só entra em vigor um ano após a sua publicação. Isso vale também para a viragem jurisprudencial. Só que a questão aqui é um pouquinho mais distinta. Olha só, as decisões do TSE, isso não vale apenas para o TSE, que no curso do pleito ou logo após encerramento impliquem a alteração, não tem aplicabilidade imediata. Ou seja, se eu tenho um entendimento para as eleições de 2022, ainda que eu julgue um processo relativo às eleições de 2022 em 2023, eu tenho que aplicar o entendimento que estava sendo utilizado em 2022. Eu só posso aplicar o entendimento modificado nas eleições de 2024. Então, isso é uma consequência, né? Acaba sendo uma consequência do princípio da anualidade eleitoral. Nesse caso, eu sempre brinco com meus alunos que seria princípio da bianualidade eleitoral, né? Porque como as eleições são feitas de 2 em 2 anos, então a jurisprudência só pode mudar de 2 em 2 anos, né? Claro que isso é uma decorrência do princípio da anualidade. Enquanto que na anualidade a lei só pode entrar em vigor um ano depois, aqui nesse caso a jurisprudência só pode ser modificada nas eleições subsequentes. Então, se nas eleições de 2022, por exemplo, a gente entendia que existe o litisconsórcio entre o agente público e o beneficiário da conduta, eu só posso modificar esse entendimento nas eleições de 2024, tá bom? Então nada mais é do que uma decorrência do princípio da anualidade eleitoral, ok? Não se esquece aí de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante para que o canal continue tendo segmento, né? Porque aí o YouTube vai entender que o vídeo está sendo relevante e vai entregar para outras pessoas. Isso faz com que a gente tenha mais incentivo e traga mais aqui jurisprudência de direito eleitoral para vocês, tá bom? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, sobretudo em prática eleitoral, a gente tem também aqui um curso para concurso, mas também para a prática eleitoral. Vou deixar o link aqui na descrição. O primeiro link para concurso, segundo link para a prática eleitoral, tá bom? Forte abraço e até a próxima.